Olá, este vídeo é do gênero Educação e o seu tema é Movimento Operário, Anarquismo e Segunda Guerra Mundial. Aqui serão apresentadas algumas evidências que nos levarão à conclusão de que a Segunda Guerra Mundial foi causada para conter um movimento revolucionário no mundo e que este mesmo movimento revolucionário, no qual foi encabeçado pelos anarquistas e pelas greves gerais ao redor do mundo pelos anarquistas e o povo, né? Que este movimento foi o que ocasionou também a crise econômica, que foi um dos motivos que levou à guerra. E que com o fim dela apareceram-se, né, as entre aspas soluções para os capitalistas para esses problemas, essas adversidades econômicas. Então, para começar, vamos tratar brevemente da cisão da Primeira Internacional, né, do movimento anarquista e da polêmica Bakunin-Marx, mas brevemente, porque já tratei em outro vídeo sobre isso de modo aprofundado. Na Primeira Internacional acabou depois, antes da chegada de Bakunin, mas principalmente após a chegada dele, ela se dividiu em dois polos, né, o chamado anti-autoritário e o autoritário. O anti-autoritário eram os anarquistas e o autoritário os marxistas, liderados pelo próprio Marx. No caso, a cisão ocorreu porque os anti-autoritários queriam a ação direta do povo e o federalismo. E eles queriam que o próprio povo tomasse as terras, as fábricas, dividisse o trabalho e os frutos e o fruto do trabalho. Para resumirmos, né? E os marxistas defendiam o centralismo, o parlamentarismo, e que o Estado deveria, né, intervir e fazer essa divisão, essa distribuição e tal. E queriam transformar a Internacional num maquinário eleitoral para concorrer às eleições e chegar ao poder pelas vias eleitorais. E depois dessa cisão, o movimento anarquista e o marxista se dividem e o marxista fica só na burguesia, na elite, tentando formar partidos, seguindo aquilo que o Marx e Engels quiseram empregar na Primeira Internacional. Querer formar partidos e tomar o poder por vias eleitorais. E o movimento anarquista se difundiu pelo povo, e se difundiu ao redor do mundo, e cada vez mais, sendo responsável por grandes revoluções, pela criação dos sindicatos, o que foi a ideia do Bakunin, chamado sindicalismo revolucionário, que futuramente foi o mesmo, né, que os soviéticos. E os anarquistas encabeçaram as principais revoluções e todos os movimentos, e o movimento operário era todo, né, baseado no que a teoria anarquista. Como alguns dos exemplos que podemos dar são o Dia do Trabalho, né, que é da greve geral de Haymarket de 1886 em Chicago, e vários outros eventos em diversos locais, inclusive no Brasil. Teve a grande greve geral de 17, vários outros movimentos. O sindicalismo aqui foi a mesma coisa, foi iniciado pelos anarquistas. E eles, né, vieram com a bandeira de 8 horas de trabalho e lutaram pela conquista e conquistaram vários dos direitos trabalhistas, os quais temos ainda hoje e que vão sendo reduzidos pelo poder atual. E justamente esse é o fato. Esse movimento ele cresceu ao redor do mundo cada vez mais. E quando haviam greves, como que faziam? Eles reprimiam, como nessa imagem que você vê, não dá para entender às vezes muito bem, mas são pessoas caídas, né? Esse aqui foi chamado Domingo Sangrento. E as greves eram como foi em Chicago, como foi a repressão em Chicago, né? Como foi o Domingo Sangrento, como foi várias outras. Os manifestantes, parte deles eram mortos, outros agredidos. E esses que eram os manifestantes e eram grevistas, né, eles eram mandados embora. E aí isso foi, e como a maior parte da população era grevista e era, né, contra o poder, e boa parte era anarquista, então a maioria foi sendo mandada embora, né, e isso foi virando um quadro geral de miséria no mundo, porque isso aconteceu não só em um local isolado, aconteceu no mundo. Passando por momentos de revoluções anarquistas, né, como na Rússia, que na Ucrânia,
Só que, e na Rússia poderia ter sido, só que nesse meio tempo aconteceu a experiência histórica da qual se revelou que os marxistas mataram a revolução e perseguiram os anarquistas sempre que se sentiram tranquilos no poder, mas isso é outro assunto. E esse movimento a nível global, porque no mundo os empresários foram seguindo essa mesma atitude, mandar os caras mandar a polícia, matar alguns indivíduos, mandar outros embora e mandando. Só que isso não resolveu, isso foi se tornando uma crise estrutural do capitalismo. E cada vez mais os grupos anarquistas se organizaram melhor e conseguiram promover revoluções, como na Ucrânia e como algumas das imagens na Espanha. Apesar da contra-revolução, tanto capitalista quanto bolchevista, marxista. E todo esse movimento grevista e revolucionário, no final do século XX, no começo do 30, gerou uma grande crise, porque muita gente estava desempregada por causa de todo esse contexto, e o mercado não conseguia vender os produtos do qual produzia, nem na própria nação, nem no exterior. Os Estados Unidos não conseguia vender para o exterior, nem ninguém para ninguém, porque ao redor do mundo estava acontecendo esse mesmo fenômeno, a crise chamada crise de 29, que como é colocado aqui como uma grande depressão, porque foi um momento de depressão para a classe dominante, que percebeu que estava a um passo de cair. E foi o momento do complô das elites que aparentemente estavam contra. Foi aí uma nova experiência para o anarquismo, já após aquela da Comuna de Paris, em que percebeu-se que o governo francês se aliou ao aparentemente inimigo prussiano. E aqui ocorreu algo muito parecido. O governo espanhol e a direita espanhola se aliou a Stalin contra o anarquismo. E isso não foi o suficiente, até que em 39 Stalin forneceu armas a Hitler e Hitler atacou, porque a revolução anarquista aguentou por 3 anos o exército tanto fascista quanto stalinista e nazista, nazista foi no final. E aí em 39 Hitler, após Stalin ter fornecido armas para ele, Hitler atacou a Espanha e é conhecido esse episódio como ensaio para a Segunda Guerra Mundial, onde Hitler testou os armamentos que iam ser usados. Ele testou na Espanha anarquista, testou no povo e sufocou a Revolução Espanhola. Isso sem contar que o próprio bolchevismo, já desde Lenin e Trotsky, foi sufocando o anarquismo na Rússia, e Stalin promoveu isso a nível internacional. E no momento que parecia incontrolável já para eles e para a classe dominante a nível global, eles resolveram então fazer essa segunda guerra para terminar de exterminar os anarquistas ao redor do mundo e o movimento revolucionário. Não porque perseguição, porque o anarquista é um movimento revolucionário que promoveu a igualdade, que não se aliava ao poder de modo algum. Com isso, como era época de guerra, então a matança foi liberada. Vamos matar todo mundo, quem a gente quiser. E aí promoveu-se então o que alguns teóricos da chamada teoria da conspiração falam de redução populacional. Só que essa redução populacional foi aplicada principalmente nos anarquistas, e eles eram a maioria nessa época. E então, já perto do final da guerra, em 44, criou-se outro importante instrumento, a televisão. Desse modo, mata-se a maioria, e todos os revoltados, e aqueles que sobraram vivos vão viver sobre essa nova ordem social a qual queremos impor, e a televisão vai ser a nossa porta-voz de falar tudo o que tem que fazer. E assim foi. Desde então vivemos como fazem nos filmes de ficção científica, ou como já dizia Platão no Sócrates, no livro escrito por Platão, A Caverna de Platão. Vivemos olhando a televisão como se fosse a realidade, mas na verdade, como nos termos do Platão, do Sócrates, são as sombras. E isso
Foi para isso que a televisão foi criada. E outros modos de dominação, assim como, né, novamente após a revolução ser derrotada, novamente a idolatria do modo, né, do prostíbulo, né, que tudo isso, né. Como podemos notar, os planos capitalistas eram esses, né, que o mercado tivesse a retomada. E os anarquistas também, por onde passavam fechando os prostíbulos e as cadeias. Então, isso não era bom para a sociedade capitalista. Veja, por exemplo, nesse documentário da History Channel, que coloca o dono da Playboy como um herói da humanidade. Diz como a Playboy mudou o mundo. Veja o que diz algum desses indivíduos sobre esse período e o que ele diz sobre o que queriam os cidadãos de bem. Hoje, evidências de uma atitude cada vez mais progressiva em relação ao sexo estão em toda parte. Estão na publicidade e na televisão, no cinema, na música e nas revistas. Mas houve um tempo que não era bem assim. Nos anos depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos queriam aproveitar sua vitória sobre o fascismo, abraçando os confortos do consumismo e da conformidade. Saindo da Grande Depressão, saindo da Segunda Guerra, com todas as privações e os sacrifícios do povo nessa época, acho que nos anos 50 a economia de consumo floresce e as pessoas comuns se interessam em viver uma vida boa. Então veja, e se você olhar em outras fontes mesmo, apesar de alguns também me falar, mas o Google é um bagulho muito simples, qualquer um pode... Tudo bem, você pode procurar em outras fontes, você vai ver. A Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, essa crise econômica simplesmente foi resolvida. E o movimento anarquista foi extinguido, quase que totalmente. E aí passa-se a formar uma população que já é criada sobre as bases da televisão, da mentira e da história oficial, tal como vivemos hoje. E o anarquismo foi totalmente ocultado. E após essa retomada e depois disso, o mercado, né, como você viu, renasceu, ressurgiu, refloresceu. E a partir daí o capitalismo vai se sentir estável e vai cada vez avançar mais, até o quadro atual que vivemos hoje, que é o quadro onde os governos procuram reduzir, né, esses direitos aos quais conseguimos naquela época. E alguns já foram reduzidos. Eu não vou me, me prolongar muito, então eu vou encerrar o assunto por aqui. Deixamos para uma próxima ocasião, onde poderemos falar mais. Fica essa reflexão para que nós pensemos.